Opa galera, vou estar fazendo uma videoaula aqui sobre ligações. Ih, caraca, escrevi tudo errado aqui. Ligações químicas. Ô caraca. Ligações químicas. Bem, antes de entender sobre ligações químicas, nós precisamos saber de duas coisinhas muito importantes para entender esse estudo. Precisamos saber sobre a regra do octeto. Nossa, esse pincel tá muito grosso, calma lá. A regra do octeto. O que diz a regra do octeto? Que um elemento qualquer, ele fica muito estável ao ter 8 elétrons em sua camada de valência. E, mano, um exemplo são todos os gases nobres, né? Especificamente o neônio aqui. Ele possui 10 elétrons, fazendo a sua distribuição fica 1s2, caraca, 2s2, 2p6. O que nós podemos ver aqui na camada de valência? 8 elétrons. A química trata isso como uma estabilidade. Outra regra importante, basicamente igual à primeira, é a regra do dueto, que diz que o elétron fica muito estável na mesma configuração do gás hélio, com 2 elétrons na sua camada de valência. Que o hélio possui 2 elétrons e esses 2 elétrons estão na sua camada de valência. Finalizando isso aqui, já podemos iniciar o estudo das ligações. Bem, nós temos 3 tipos de ligações: a iônica, a covalente e a metálica. Vou explicar sobre cada uma delas. Bem, começando aqui pela iônica. O que nós temos? Iônica. Bem, o que é a ligação iônica? Precisamos relembrar ali um conceito da tabela periódica, que são os metais e os ametais. Tendo esse conceito em mente, a ligação iônica é caracterizada pela ligação entre um metal... Caraca, a tela fica coisando aqui, mano. Um metal e um ametal. Tá bom. Um exemplo. O cloreto de sódio. Beleza. O que nós temos aqui no cloreto de sódio? No sódio, especificamente. O sódio, ele possui 11 elétrons. Vamos fazer a distribuição dele aqui rapidinho. 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s1, 11 elétrons. O que podemos observar? O sódio, o que ele tem que fazer para seguir a regra do octeto? Mais conveniente, ele tem que perder esse elétron aqui de baixo, porque aqui em cima vai ter os 8 elétrons na camada de valência. Mas esse 3 aqui está atrapalhando. Vamos olhar agora para o cloro. O cloro, eu não vou fazer distribuição de novo. Ele possui 7 elétrons na sua camada de valência. E o que ele precisa para seguir a regra do octeto? Perder 7 elétrons ou ganhar um elétron? Ganhar um elétron. E o que vai acontecer nessa ligação? Ligação NaCl. O sódio, ele vai doar o elétron dele, virando o cátion, e o cloro vai receber esse elétron virando um ânion. E o que vai acontecer aqui? Esse 3s1 que estava atrapalhando a estabilidade do sódio vai sumir, indo aqui para o cloro e fazendo o cloro sair de 7 elétrons na sua camada de valência para 8. E o que aconteceu aqui?
a ligação iônica transformou não. A ligação iônica é caracterizada pela doação de elétrons. Como vocês podem ver aqui, doação de elétrons. E é basicamente isso, né? Não tem muito o que falar. O que eu posso falar aqui também? Em temperatura ambiente. Eu não vou escrever o ambiente todo. Ambiente. Eles são sólidos. Eles são bons condutores. De eletricidade. Eles são bons condutores de eletricidade também. E é basicamente isso sobre a ligação iônica. Agora, para a ligação covalente, as coisas vão mudar um pouco. Não tanto assim, vai seguir a mesma ideia da regra do octeto, regra do dueto. Covalente. Tá bom. Agora sobre a ligação covalente. Ela acontece entre os ametais e ametais, se diferenciando assim da ligação iônica. Um exemplo, o ácido clorídrico. Bem, o hidrogênio, ele possui um elétron. Para se estabilizar, na regra do dueto, ele precisa receber mais um elétron. Ele precisa de um elétron. Já o cloro, para ele se estabilizar, ele também precisa de mais um elétron. Mais um elétron. O que vai acontecer nessa ligação aqui? Ao invés da doação de elétrons, vai acontecer uma coisa diferente. Vai acontecer o compartilhamento de elétrons. Esses pontinhos que eu estou fazendo são os elétrons do elemento. Para completar a regra do dueto, falta um elétron aqui no hidrogênio e a do octeto, um no cloro. O que vai acontecer aqui? Esses elétrons vão ser compartilhados. Eles não vão estar saindo de nenhum dos elétrons, mas sim compartilhados. Opa, formou uma carinha aqui. Eles vão estar sendo compartilhados. Ou seja, tanto esse elétron aqui que foi compartilhado do hidrogênio para o cloro, vai continuar sendo do hidrogênio. E esse do cloro aqui também, que foi compartilhado com o hidrogênio, vai continuar sendo do cloro. Ou seja, os elétrons compartilhados vão continuar sendo do elemento. E com essa compartilhação, com esse compartilhamento dos elétrons, eles dois vão seguir as regras, vão atingir a estabilidade. Outro fator muito importante sobre a ligação covalente são os tipos. Tipos de ligações covalentes. Bem, nós temos a ligação simples. Temos 4 tipos, né? A ligação simples, a ligação dupla, a ligação tripla, caraca, tá difícil escrever, ó. Tripla, e a ligação dativa. Essa é mais diferenciada. Dativa. Vamos dar um exemplo aqui na ligação simples. No próprio ácido cítrico, HCl. O que está acontecendo aqui? Só uma ligação simples. Você vai entender no próximo exemplo, na ligação dupla. Vamos pegar aqui o gás oxigênio. O que é o gás oxigênio? É a ligação entre dois oxigênios. Bem, só que aí que tá. O oxigênio, ele precisa de 2 elétrons para seguir a regra do octeto. Ou seja, ele possui agora 6 elétrons em sua camada de valência. Deixa eu fazer os pontinhos que fica mais didático. Ele possui 6
elétrons em sua camada de valência. Para atingir a regra do octeto, a estabilidade, ele precisa de 2 elétrons, ou seja, ele precisa da ligação dupla. A ligação simples aqui, ela vai ter um elétron de cada. Um daqui e um daqui. Só que na ligação dupla, vai ter mais 2 elétrons de cada. Ou seja, contando aqui comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambos os oxigênios vão ter 8 elétrons na sua camada de valência. Agora na ligação tripla, nós temos o nitrogênio 2 aqui. Deixa eu tirar esses pontinhos, fica confuso. O que vai acontecer? O nitrogênio O nitrogênio, ele possui 5 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, para seguir a regra do octeto, ele precisa ganhar 3. E o que vai acontecer aqui? Ligação tripla. Ele vai ganhar os 3 elétrons para ficar estável. Basicamente isso. Agora, a ligação dativa. Ou também... Caraca, hein? Tem que escrever devagar. Nem devagar, mano, vai. Ou coordenada. Dativa, ligação covalente dativa ou coordenada. Bem, o que é a ligação dativa? Deixa eu pensar no exemplo. Um gás nobre, o xenônio e o flúor. O que está acontecendo aqui? O xenônio, ele já tem os 8 elétrons dele na camada de valência. Então ele já está muito estável. Porém, o flúor, ele precisa de 1 elétron para ficar estável. Ou seja, ele tem 7 elétrons na camada de valência. E o que vai acontecer? O xenônio vai compartilhar esse elétron com ele. Porém, o flúor não vai compartilhar de volta. Assim, ficando 8 elétrons aqui e 8 elétrons aqui. Assim, atingindo a regra do octeto, ficando muito estável. Agora, para finalizar, nós temos a ligação... Poxa vida. Vou dar um zoom bem grande aqui. A ligação... Não quer escrever agora. Beleza. Aí. Ligação metálica. O que é ligação metálica? Ela é a ligação... Você já deve ter pegado dinâmica até agora. É uma ligação entre metais e metais. O que pode ser dito aqui? Um exemplo. O ferro. O ferro por si só já é uma ligação metálica. Os metais em si, eles monoatômicos, já são uma ligação metálica muito forte. Por eles serem duros, teriam uma dureza extrema, eles possuem muitas ligações entre eles, formando uma cadeia metálica. Eles possuem muitas mesmo. Muitas ligações com que fazem eles serem duros, condúcteis e basicamente isso. Tentando fazer uma cadeia de metais aqui, mas imaginem muitos cubos ligados entre si. No caso, seriam as ligações metálicas. Agora, chegando na parte boa, vambora. Exercício. Questão 1, PUC São Paulo, PUC Campus São Paulo. O elemento químico antimônio, Sb, pertence ao 15 da tabela periódica e, com o elemento bromo, Br, um halogênio deve se unir por ligações de acentuado caráter. Completam corretamente as lacunas na ordem que aparecem. Vou ignorar isso aqui. A gente não precisa prestar atenção nisso agora. Tá, vamos responder isso aqui primeiro. O que temos aqui? Temos grupo e período. Cara, faz sentido isso aqui ter escrito pertence ao período
15 da tabela periódica. A tabela periódica só tem 7 períodos, pô. Só tem 7 períodos. Não tem nem como 15. Então já exclui. Já podemos excluir. Ah, é a D e a B. O cara da banca aqui tava maluco. Agora sobrou. A gente vê o último aqui, né? O antimônio aqui pertence ao grupo 15 da tabela periódica. Correto. Com o elemento bromo, BR, deve se unir ligação central do caráter. Tá. O que nós temos aqui? O SB, ele pertencendo ao grupo 15, ele é um ametal. E o bromo, um halogênio, diz na própria questão, também é um ametal. E qual que é a única ligação caracterizada por ser ametal e ametal? É o iônico? Claro que não, pô. É covalente. Letra C, questão 1, muito fácil. Vambora. Questão 2. Apresentam somente ligações covalentes. Vamos ver aqui. NaCl. Primeiramente, o sódio é um metal, né? Então não tem como ser uma ligação covalente. Já excluímos a A. B. 2 de manganês, 3 de oxigênio. Cara, manganês é um metal. Manganês é um metal. Então, já podemos excluir esse B aqui. HCl, sim. Foi o exemplo que eu acabei de dar. ClO3, cloro. É um halogênio. Oxigênio é um metal, pô. Então, gabarito letra C. Bem de boa. Vamos continuar aqui nas mesmas alternativas. Na D aqui. KNO3. K é potássio. Logo é um metal. Então é iônica. Já descartamos a D. Lítio e uma de hidroxila. O lítio, ele é um metal alcalino. Ou seja, é um metal. Já descartamos porque é uma ligação iônica. Questão 2. Banal. C de cuscuz com ovo. Questão 3. Vamos ver aqui a 3. Das espécies químicas abaixo, indique aquela que não obedece à regra do octeto. Beleza. Magnésio. Metal alcalino terroso. Metal alcalino terroso. Ele precisa perder 2 elétrons para atingir a estabilidade. E o bromo precisa ganhar 1 elétron para atingir a estabilidade. Bromo é um halogênio, tem 7. Deixa eu escrever aqui. Eita, pega, tá muito grosso. Deixa eu trocar a ponta. Borrachinha. Opa. Pronto. Magnésio. Precisa. Nossa. Precisa perder 2 elétrons. E o bromo precisa ganhar. Ganhar 1 elétron. Ou seja, ele precisa ganhar um elétron para ficar estável. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Só que nessa fórmula nós temos 2 de bromo. Então vai ficar magnésio Mg mais 2 e 2 bromo menos 2. Se um bromo precisa ganhar 1 elétron, 2 bromo precisa ganhar 2. E tá aqui os 2. Logo, os 2 obedecem à regra do octeto. A fórmula... E buguei. B. Vamos pular essa B aí. CO2. Muito interessante. Nós temos aqui o átomo central sendo o carbono, ligando com 2 de oxigênio. Tá. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ou seja, para atingir a regra do octeto, a estabilidade, ele precisa ganhar 2 elétrons. Só que na ligação simples, ele só vai estar ganhando 1 elétron, compartilhando 1 elétron com o carbono. Então, aqui, no caso, teriam
um do oxigênio e um do carbono. Porém, como o oxigênio precisa de 2 e não só um, vai ter mais uma ligação aqui entre o carbono e o oxigênio. Agora, olhando aqui para o outro lado, vamos falar sobre o carbono primeiro. O carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência, ou seja, ele precisa ganhar 4. Porém, na ligação aqui da esquerda, ele já ganhou 2 daqui do outro oxigênio. Então, para ganhar mais 2, ele precisa fazer uma ligação dupla com outro oxigênio, formando assim a estabilidade de ambos os elementos químicos. Então a C tá de boa, tá certo. Deixa eu riscar aqui a A também. Vamos aqui ver a D. NaCl. Cara, o NaCl, o magnésio não, o sódio, vai perder 1, o Cl vai ganhar 1. Todo mundo tá estável e tá de boa. O exemplo que eu dei aí, lá na ligação iônica. Dióxido de enxofre. Vamos ver aqui. O átomo central vai ser o enxofre. Vamos fazer a distribuição aqui do enxofre para saber quantos elétrons ele tem na camada de valência. Dá para saber quantos elétrons tem na camada de valência só pela família, mas eu gosto de distribuir. O enxofre ele tem 16 elétrons. Vamos fazer a distribuiçãozinha aqui rápida. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Vamos ver o que se deu. 2 vezes 3, 6, mais 18 passou. Aqui é 4. Observamos aqui a camada de valência, tem 6 elétrons. O enxofre precisa ganhar 2 elétrons. E o oxigênio precisa... Tá, vamos fazer aqui primeiro. O enxofre ele precisa ganhar 2 elétrons. Os 2 elétrons que ele precisava já ganhou. Vamos ignorar esse oxigênio aqui da direita e vamos focar só nesse. Esse oxigênio ele precisa de 2 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. E o enxofre também. Então eles aqui só vão fazer uma ligação dupla. E com os elétrons sobrando do enxofre, ele vai fazer uma ligação dativa com esse oxigênio, dando 2 elétrons para ele, tirando esses 2 aqui de baixo. Deixa eu ver se está certo. 2 aqui atingindo a estabilidade do oxigênio e do enxofre. E aqui atingindo a estabilidade desse oxigênio e esse enxofre também. Uma ligação dativa. Então, a letra E está certa, porque ambos estão respeitando a regra do octeto. Vamos aqui para B. A B tem o alumínio e o alumínio quem? E o cloro. O alumínio ligado a 3 cloros. Deixa eu ajeitar esse cloro aqui de baixo. 3. Caraca. 3 cloros. Tá, o alumínio ele precisa de quantos elétrons para atingir a camada de valência? Vamos fazer a distribuiçãozinha aqui dele. O alumínio ele tem 3 elétrons. Em sua camada de valência ele vai ter 1s2, 2s2, 2p6. É interessante fazer a distribuição para você ir pegando o jeito, principalmente com as exceções. Aqui tem 12, 3p1. Ele tem 3 elétrons em sua camada de valência. Então vamos fazer aqui a distribuição. O alumínio ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, esses 3 elétrons vão estar fazendo a ligação com o cloro. E o cloro vai estar devolvendo um elétron também. Ao observar aqui, aqui tem 2 elétrons, mais 2 elétrons. Então, tem 6 elétrons em volta do alumínio. Se tem 6,
Peraí. 6 elétrons. 6 elétrons é igual a 8 elétrons? Não. Então não tá obedecendo a regra do octeto. Vapo, gabarito, letra B de bunda. Muito fácil. Tô brincando, essa aqui tava complicadinha. Vamos para a próxima, 4. FeI São Paulo. As moléculas do monóxido de carbono, CO, e do dióxido de carbono, CO2, possuem diferenças nas suas estruturas moleculares. Assinale a alternativa correta. Tá. Vamos fazer até a questão 5, tá? CO tem ligações iônicas. Ligações iônicas? Mas aqui tem 2 ametais. Então não tem nenhuma ligação iônica. Letra A já tá errada. Tá pedindo assinar a alternativa correta. CO. Caraca. CO tem 2 ligações covalentes simples. Vamos ver aqui se tem. CO. 2 ligações covalentes simples. Aqui o oxigênio atingiu a regra do octeto. Recebeu 2 elétrons aqui do carbono. Porém, o carbono precisa de mais 2 elétrons para ficar com a regra do octeto, atingir a estabilidade. Então, tá errado. Não são 2 ligações covalentes simples. C. Ambas possuem ligações covalentes dativas. Aqui, olhando para essa molécula, como falta 2 para o carbono, aqui tem 2 do oxigênio. O oxigênio ele tem 6 na camada de valência. Ou seja, aqui é 6. O oxigênio ele pode doar 2 desses elétrons. 2 desses elétrons para o carbono, para ele atingir a estabilidade. Então aqui vai ter uma ligação dativa e 2 ligações simples. Tá. Até aqui. Até aqui tá certo. Agora vamos ver o CO2. O CO2, peraí, o CO2 a gente já fez, pô. Aqui, ó. Vão ter 4 ligações covalentes simples. Caraca. Pronto. Aqui. Então, ambas não possuem ligações dativas covalentes, dativas covalentes. Só o CO, o monóxido de carbono. D. CO possui 2 ligações covalentes simples e uma dativa. Sim. CO2 possui 4 ligações covalentes simples. Correto. Abrir a letra D. Essa aqui fala mais sobre a geometria molecular. Então, não vamos entrar nesse assunto agora, porque eu não expliquei ainda. Questão 5. As ligações covalentes podem ser classificadas em 2 tipos: ligações covalentes polares e ligações covalentes apolares. Observando a polaridade das ligações e a geometria da molécula, somos capazes de verificar se uma molécula será polar ou apolar. Com base nisso, assinale a opção que apresenta moléculas exclusivamente apolares. Cara, eu não cheguei nesse assunto ainda. Provavelmente vai ser a próxima videoaula. Porém, eu vou estar explicando brevemente aqui. Nas moléculas, nós temos o Mi resultante, que vai ser a soma dos vetores das moléculas. Eu vou pegar um exemplo aqui, o HCl de novo, o ácido clorídrico. O que está acontecendo aqui? O cloro ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, a eletrosfera do hidrogênio em relação à eletronegatividade vai ser bem menor que a do cloro. Ou seja, o elétron compartilhado entre eles vai ficar muito mais próximo do cloro, fazendo com que a seta do vetor aponte para o cloro. Ou seja, o elétron do hidrogênio está indo mais em direção ao cloro. O Mi resultante seria a soma de 2 vetores, de 2 ou 1 vetor.
Como aqui só tem um vetor, nós podemos perceber a irregularidade dos polos, ou seja, uma polaridade da molécula. Quando o μ resultante é igual a zero, aí a molécula é apolar. Uma outra dica para saber sobre a polaridade das moléculas com base na geometria molecular é o seguinte bisuzinho. Todas as moléculas com geometria angular e piramidal, elas sempre serão polares. Porém, com as demais geometrias, se todos os elementos ligados ao átomo central forem iguais, então a molécula será apolar. E se algum desses elementos ligados ao átomo central for diferente, a molécula será polar. Tá, o que está pedindo aqui? Com base nisso, assinale a opção que apresenta moléculas exclusivamente apolares. Ou seja, respeitando essa regra aqui, ou o μ resultante, que é basicamente a mesma coisa. HCl, acabei de dar esse exemplo aqui, é polar, né? Porque tem dois polos bem diferentes. Então, já não é A. Letra B, Cl. Aqui, indo direto pela geometria. O Cl2 é polar, porque a eletronegatividade da ligação vai dar um μ resultante igual a zero, porque os elétrons vão ficar exatamente no meio. Eles não vão nem tanto para a esquerda, nem tanto para o cloro da direita. Então, é apolar. Amônia, NH3. Deixa eu fazer a geometriazinha aqui dela. NH3. Bem, o hidrogênio ele precisa de um elétron para ficar estável. E é o que está acontecendo aqui ligando ao nitrogênio. O nitrogênio precisa de 3 elétrons para ficar estável. Beleza, tá com os 3 aí. Porém, o nitrogênio ele possui 5 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, tá sobrando 2 elétrons aqui, ligando com ninguém. Isso aqui forma uma nuvem eletrônica. Ou seja, a nuvem eletrônica dos hidrogênios, o μ resultante, não vai dar igual a zero. Vai dar diferente de zero. Por causa dessa nuvem eletrônica. Então, é uma molécula polar. Lá. Então, não é B. Aqui na C, Cl2. Cl2 a gente acabou de ver, é apolar. CCl4, tetraédrica e não sobra nenhum elemento no átomo central. Então, é apolar também. O CO2, dióxido de carbono, vamos ver aqui que a gente já trabalhou com ele. Aqui. Sobrou algum elétron no elemento central? O carbono possui 4 elétrons. Os 4 elétrons dele estão nas ligações. Então, é uma molécula apolar também. Então, já podemos marcar aqui a letra C, sem perder tempo com a D. C de cuscuz com ovo. E é isso, terminamos aqui. Vamos checar aqui, por fim, o gabarito, né? Não tem como a gente dizer que tá certo.
Vamos ver aqui. A gente fez até a 5. C, C, B, D, C. C, C, B, D, C. Vamos ver se a gente acertou tudo. Primeira C, segunda C, 3B, D, C. É isso. Espero que você tenha gostado da aulinha, das explicações. Se tiver alguma dica, deixa aí nos comentários. Ativa o sininho. Ativa o sininho para mais vídeos. Se inscreve no canal. E é isso. Falou-lhes. Próxima aula de Química, Geometria Molecular. Geometric Molecular.